Já tá? Já. Tua beleza comparável, desejável. Acho que pode ser a minha notificação aqui. Tua presença me consome. Noite é o teu amor, Aleluia! Graça e paz a todos. Vamos chegando, vamos nos conectando cada vez mais com o céu. Se desprenda de tudo aquilo que possa te tirar a atenção agora. Se conecte só com o céu agora. Vamos aguardar um pouquinho para os irmãos estarem todos conectados. Graças, paz, Vanessa, Jéssica. Quem mais que já está? Aleluia. Vamos esperar mais um pouquinho só para os irmãos começarem um pouquinho só. A gente já vai começar, amados. Jesus, o amado das nossas almas, amém? Você está aí feliz? O Senhor tem dado fôlego de vida para você, para mim. Nós estamos aqui firmes nas promessas do Senhor, amém? Vamos receber agora um alimento do céu. Eu vou te perguntar, você quer receber uma feijoada hoje? Esse alimento é um alimento que sustenta, amém? Que é a palavra do Senhor. E o bom é que esse alimento ele pode ser comido a qualquer hora. Ele não é indigesto e ele, além de ter uma boa digestão para você, ele vai fazer você voar ainda mais nas asas do Espírito. Porque você vai estar sustentado com a palavra, firme naquilo que ele tem te prometido, firme no autor e consumador da sua fé. Amém? Você recebe esta palavra? Aleluia! Glória ao teu nome. Amados, hoje o Senhor tem algo especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra dele é algo especial. Então, sempre quando alguém fala da palavra do Senhor, é um momento especial, é um momento único, é um momento que não tem como você sair do mesmo jeito. Hoje eu profetizo que você não será mais o mesmo, não será mais a mesma. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela tem todo o poder para realizar muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dele em nós. Amém? E hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar sobre aliança. Vamos falar também sobre alianças que às vezes nos deixam fora da presença do Senhor. E como manter a aliança firme em Jesus. Nós também temos que tirar alguns pactos, algumas alianças que foram feitas no passado. Algumas alianças que foram feitas com o diabo. Às vezes você nem sabendo, mas foi feito.
E só existe dois tipos de aliança: aliança com Deus e aliança com o diabo. E hoje nós vamos falar sobre a aliança de sangue, que nos purifica de todo pecado, que é a aliança que nós temos com Jesus. A Bíblia fala muito de sangue, a Bíblia fala muito de aliança. E hoje nós vamos começar e eu queria te fazer uma pergunta. O que Deus espera de você nessa quarentena? O que Deus está esperando de você nesta quarentena? Amado, amada, você que está ouvindo agora, você já se perguntou o que Deus está esperando de você nessa quarentena? E meditando na palavra, o Senhor me deu algumas frases que eu vou estar passando para vocês. Deus quer um momento a só com você. Só o Espírito Santo e você. Quando a Bíblia diz que vá para o teu quarto e lá no teu quarto fale em secreto com o Senhor, isso nunca foi tão colocado à prova para nós, porque hoje nós podemos fazer isso muito. Uma das coisas que Deus quer com você nessa quarentena, a primeira delas, Ele quer um momento a sós com você. Ele quer que você pegue um cantinho, talvez você não tenha um lugar tão grande, mas Ele quer que você separe um momento só para Ele. Ele quer que você esteja mais próximo. Porque é nessa quarentena que o Senhor tem a nos derramar algo muito especial. Nós temos um outro nível a ir com Deus para aqueles que creem. Então a primeira coisa que o Senhor falou comigo no meu coração é: eu quero um momento a sós com cada um que tiver fé para isso. Segundo, Ele quer restaurar a igreja noiva, a igreja que vai para o céu, a igreja que Jesus vem buscar. Ele quer adornar a igreja, Ele quer restaurar a igreja. Ele quer preparar santos irrepreensíveis, imaculáveis, diante do Senhor. Ele quer restaurar a igreja de casa. A igreja entre marido e mulher, a igreja entre os filhos, o pai e a mãe. Deus quer restaurar a igreja, a sua igreja, a primeira igreja que você tem, que é a sua casa. E Jesus, Ele quer fazer com que as igrejas que têm denominações, que têm nomes, percebam que o poder da igreja é muito mais do que quatro paredes. É muito mais do que um local para se encontrar. Porque a igreja verdadeira é aquela que se encontra em espírito e em verdade. Se eu estiver em outra nação, se eu estiver em outro bairro, nós estamos na mesma fé, no mesmo espírito. É essa a igreja que Jesus vai buscar. É essa a igreja. E Ele vem, Ele vem. Ele vem, Ele vem. E quando Ele vier, Ele vai encontrar uma igreja adornada. É essa a igreja que Jesus vem buscar. Em terceiro lugar, Ele quer que você saiba que Ele já tinha isso programado. Essa quarentena não saiu dos projetos do Senhor. Não aconteceu por acaso. Ele já sabia de tudo isso. Então a terceira coisa que você tem que saber é: Deus não foi pego de surpresa. Talvez eu, talvez você foi pego de surpresa. Mas Ele não. Ele já sabia. E em quarto, Ele quer saber, o Senhor quer saber o que você vai fazer com tudo isso que está acontecendo na quarentena. Será que você vai começar a murmurar? Será que você não vai aguentar as aflições, as perseguições?
talvez a falta de emprego, talvez o incômodo de termos que ficar andando de máscaras ou nem podermos andar, temos que ficar dentro de casa. O que você vai fazer com tudo isso? Ele quer saber o que você vai fazer com tudo isso. E ele está te observando para saber se você vai ser aprovado. E eu queria que você refletisse um pouquinho o que significa aliança para você. Aliança é uma coisa tão especial para Deus, tão importante, tão magnífica, que ele começa falando a Bíblia de aliança e ele termina a Bíblia falando de aliança. Aliança de uma pessoa que é casada entre homem e mulher, o Senhor se encontra ali. O casamento é algo de Deus, a aliança, ela tem um símbolo que não tem início nem fim. Porque a Bíblia diz que num casamento, só a morte o separa. E é essa aliança, um casamento entre a noiva de Cristo e o próprio Jesus, que se faz uma aliança. E nessa aliança, que é inquebrável, incorruptível, irrevogável, é essa aliança que Deus faz conosco, quando você e eu aceitamos a Jesus como único e exclusivo Salvador. É nessa aliança, é debaixo dessa aliança que você se encontra protegido. É debaixo dessa aliança de sangue que foi derramado lá na cruz. Através daquele sangue, aquele sangue nos protege. O sangue de Jesus é a nossa defesa. Existe o exército do inferno e existe o exército do céu. O exército de Deus, o sangue de Jesus é o que defende o exército dos céus. Já voltamos. Aqui não voltou. Aleluia, nós caímos aqui um pouquinho, mas já voltamos, tá? Vamos nos conectando novamente. Estão todos aí? Aleluia. Amados, então, muitos cristãos, eles estão presos ainda. Eles aceitaram Jesus, aceitam que o sangue de Jesus está sobre eles, mas continuam não libertos. Continuam presos, continuam com laços, continuam com pactos de Satanás. Às vezes porque não melhoraram de vida, às vezes não são nova criatura. E às vezes porque deixaram algumas coisas do passado mal resolvidas. E aí Satanás tem uma legalidade sobre essas pessoas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Levítico 17:11. Levítico 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Isso no Antigo Testamento já dizia, a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vou-lo tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é sangue que faz a expiação pela vida. Levítico 17:11. E aí, em Hebreus, como nós lemos em 9:22, diz que sem o derramamento de sangue não pode haver absolvição, não pode ser quebrada uma aliança para refazer outra. Por isso que Jesus é a nossa nova aliança. E continuando, diz assim, vamos continuar aqui. Como eu havia falado, a salvação é algo que te garante um lugar no céu. A libertação, ela é para você viver livre na terra. Porque quem já morreu não precisa de libertação, mas quem está vivo precisa de libertação. Porque a salvação é para o céu e a libertação é para a terra. No contexto bíblico,
A Bíblia diz como aliança, testamento, pacto, contrato, irrevogável. No hebraico, a palavra aliança significa berit, que significa cortar. Toda vez que essa palavra aparece no Antigo Testamento, o sentido te dá um corte ao derramamento de sangue. Isso vem da origem da palavra hebraico, aliança, corte, derramamento de sangue. Então, desde sempre, o Senhor já sabia o significado que Ele queria trazer para nós de aliança. A aliança de sangue é permanente, é algo que não tem como alterar, inalterável. Quando Jesus fez todo o sacrifício por nós, nós recebemos essa aliança de graça, mas não foi sem nenhum preço, mas nós recebemos de graça. Amém, queridos? Em Salmo 111, 5. Salmo 111, 5. Quem estiver ouvindo aí, dá um glória a Deus. Se você está recebendo a palavra, dá um aleluia. Amém? Que o Senhor seja glorificado. Nós estamos no culto avivado, amém? Nós não somos no culto de mortos, nós somos no culto de vivos, porque o Senhor é vivo. Então nós estamos avivados pelo Espírito Santo. Em Glória nome a Deus. de Jesus. Aleluia. Aleluia. Salmo 111, 5 diz assim: provê o sustento dos que temem, porquanto tem sempre presente a lembrança da sua aliança. O Senhor sempre se lembra que Ele tem uma aliança com aquele que é fiel com Ele. Ele tem, e Ele lembra. O próprio salmista diz que Ele lembra da aliança que tem com você e comigo. Ele não se esquece. Agora, eu queria que você falasse para você mesmo ou para alguém que está do seu lado. Quais alianças que você ainda não deixou? Que às vezes Satanás ainda está aí no meio. Quais alianças você ainda precisa quebrar? Com o passado, com o pecado, com Satanás? Existe alguma aliança de Satanás que você ainda tem? Queridos, essa palavra é uma palavra de libertação. É uma palavra que talvez te dê sono, talvez te dê coceira, talvez você queira sair daí, porque Jesus quer te libertar. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não está falando de salvação, ele está dizendo que existe algo mais. Existe algo mais. Algo mais profundo de você se livrar, tirar todo o laço do inimigo, todo o pacto. Tudo aquilo, toda aquela cédula que o inimigo falava que você era isso, que você é aquilo. Você precisa se desprender totalmente, 100% disso. Não vale meio termo. Para Jesus não vale meio termo e para o diabo também não. Porque se você tiver uma unha com o diabo, ele já está com você. Então você precisa resolver. Todas as brechas você tem que tampar. Nós vamos começar falando sobre alianças com outros deuses. Nossa, mas eu só creio em Jesus. Glória a Deus por isso. Mas você que talvez ainda pensa em algum santo, tem medo de não ter um respeito por alguma imagem, você que ainda guarda algum terço, alguma oração repetida que não seja o Pai Nosso, alguma coisa que veio de um lugar que você nem conhece, alguma coisa que você guardou na sua casa que pode ser consagrada de Satanás, alguma coisa que você fez que você recebeu, ou alguma coisa que você fez, talvez ainda tem uma legalidade lá no inferno e talvez deixa você preso. Talvez quando você quer buscar as coisas de Deus, você não consegue, porque existem algumas cadeias que você ainda não quebrou, porque você não renunciou, você não pediu perdão. Às vezes algumas coisas assim nos travam e nos deixam para trás, sem conseguir prosseguir. E é justamente isso que nós vamos hoje
clarear. A palavra do Senhor vai clarear para você e vai te dar a luz de tirar toda a treva. Amém? Então, aliança com outros deuses. Nós vamos ler em Salmo 115, 4. Salmo 115, 4. Do 4 ao 8. Acho que eu não coloquei aqui. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos os que neles confiam. Talvez você está pensando assim, mas isso aí eu já larguei faz tempo. Qualquer coisa que estiver atrapalhando, talvez até um filho, um marido, uma esposa, um trabalho, um bom salário. Se existem ídolos ainda no seu coração. Amados, não caiu, não. Por exemplo, eu vou te dar uma lista aqui de coisas que, para você refletir, ver se ainda existe algo na sua vida. Existem algumas mandingas gospel. O que é isso? Coisas que não têm a ver com a palavra, que as pessoas inventam e dizem que é algo de Deus, dizem que é algo que vai trazer a salvação de alguém, e isso é muito importante nós falarmos, porque hoje em dia é muito divulgado algumas coisas que têm cancelado algumas coisas no reino de Deus. E eu queria denunciar algumas coisas aqui, como por exemplo, simpatias. Todo tipo de simpatia, ela não é de Deus. Não existe na Bíblia, pelo contrário, é um tipo de feitiçaria. E Deus abomina a feitiçaria. Outras coisas como patuás, coisas que as pessoas usam para sorte. Eu vou usar isso, eu vou guardar aquilo porque me dá sorte. Eu vou dizer para você, isso é uma brecha, um laço de Satanás. Porque a Bíblia diz que você só tem que confiar em Deus. E se você confia em algo que é fora, você está criando um ídolo no seu coração. Então tudo aquilo que você usa, ou que você não jogou fora, que você usava, mas você guardou, aquilo é de Satanás. E nós temos que ser bem radical nisso, porque o diabo também ele é bem radical. Ele não perdoa nada. Qualquer bestinha que você tiver, ele pode usar contra a sua vida. Horóscopo. Horóscopo não tem nada de Deus. Para que você quer saber o que as pessoas estão falando de horóscopo? O que você vai acontecer? Porque se Deus quiser te revelar, Ele fala para você. Ele não vai precisar de uma simpatia. Ele não vai precisar de um horóscopo. Ele não vai precisar de um patuá. Ele não vai precisar de nada. Deus, Ele é autossuficiente, soberano. Ele pode todas as coisas. Por isso, tudo essas coisas são coisas do diabo. Deus não precisa de nada físico. Deus não precisa de nenhuma pessoa, além de Jesus, Cristo, homem, o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, que através do Espírito Santo nos leva tudo aquilo que nós precisamos para o Pai, no trono dele. E à direita está Jesus intercedendo por nós. E continuando, tarô, adivinhação, cartomancia, tudo isso é pecado, vínculo com o diabo.
feitiçaria, todo tipo de santo pagão, todo tipo de santo pagão, independente, todo tipo. Tudo aquilo que se fala que é santo, sem ser Jesus, é algo que você tem que renunciar da sua vida, porque a Bíblia condena. Nós acabamos de ler aqui, Salmo 115. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Tornam-se semelhantes àqueles que amam eles, aqueles que praticam idolatria, aqueles que vivem nisso. O homem, ele quis criar algo para ver, para ele ter fé, mas a Bíblia diz que a fé é algo que você não vê, então por aí já está errado. Deus não pediu para construir nenhuma estátua, Deus não pediu para construir nada, nenhuma imagem. Toda reunião que é tido por mortos, missa de 7º dia, isso é do diabo, porque você está cultuando mortos. Até mesmo artes marciais, porque karatê, por exemplo, eles fazem uma luta e eles ficam lá adorando o mestre que morreu. E cada golpe tem um estímulo. Se você for ver a origem, você tem que estudar a origem. Você tem que saber de onde veio. Se você saber de onde veio, você não queria fazer artes marciais, porque ele imita espíritos. Ele chama espíritos, além de chamar o espírito de violência. Tudo que você vai fazer, você tem que saber a origem, da onde veio. Porque muitas vezes você faz as coisas, você nem sabe da onde que veio. E continuando aqui, festa junina. Toda festa junina é para quê? Para santo. Que santo? Santo que não existe, porque é ídolo. A Bíblia diz que eles não são nada. E a Bíblia condena isso. Fogueira, pular fogueira, a Bíblia condena isso. Outra coisa, esoterismo, todo tipo de coisas esotéricas é contra a palavra de Deus, é vínculo com o diabo. Tudo aquilo que é nova era, yoga, é contra a palavra de Deus. Halloween, seitas e organizações satânicas, objetos para sorte, cerimônias rituais que não têm a ver com a palavra, sessão de cultos aos mortos, regressão, atividades místicas, acupuntura. Eu sou ex-acupunturista. Eu amava isso. Fiz especialização. E Deus falou assim para mim, se você for estudar a origem, você vai ver que isso não tem a ver comigo. E eu fui estudar a origem. E não tem nada a ver com a palavra de Deus. E outra, não tem nada a ver com saúde. Porque os pontos que foram realizados são pontos que remetem à energia. A Bíblia não fala de energia. Tudo que é de energia é fora da palavra. E aí eu renunciei à acupuntura. Fiz 2 anos e meio de especialização. Tem 9 anos que eu não pratico mais. Eu era profissional nisso. Mas porque eu amo ele e porque ele merece. Não porque eu sou alguma coisa, mas ele merece. Eu falei, eu renuncio, Senhor. Vai doer, mas eu renuncio porque eu não quero nenhum vínculo com Satanás. Eu não quero nenhuma brecha. Eu não quero que ele tenha nada para falar contra mim. Acupuntura, Tai Chi Chuan, regressão, chakras, hipnose, radiestesia, muitas coisas. E eu vou dizer para você, tatuagem. E isso é bíblico. Bíblico. Você pode não querer acreditar, mas aí o vínculo continua com Satanás. Se você quebrar isso da sua vida, você vai ser liberto. Liberta por inteiro, 100%. É isso que Jesus quer que você seja. Libertado. Uma pessoa livre, sem nada, sem nenhum laço de Satanás. Você precisa renunciar tudo isso.
Tudo que você for fazer, você tem que pedir sabedoria para o Espírito Santo. Porque às vezes você deixa o diabo entrar na sua vida e você nem sabe por quê. Você nem sabe por que você tem problema no seu casamento. Você nem sabe por que você tem problema de relacionamento. Você nem sabe por que tem problema de depressão. Você nem sabe por que você não prossegue. Você não tem fé. Você toda hora cai. Às vezes existem laços na sua vida. Mas no nome de Jesus, se você quiser ser liberto, Ele tem salvação e libertação para você. Creia, dê o primeiro passo e tudo Deus fará. Mas primeiro você tem que renunciar. Outra coisa que diz assim, 1 Timóteo 2,5. Primeira carta de Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Agora eu vou te perguntar, se nós lemos isso é tão claro, por que o mundo cria tantos ídolos, tantos santos, tantas mandingas, tantas simpatias, tantas cerimônias que não precisam? Sabe por quê? Porque ele precisa ver. Ele precisa fazer do jeito dele. Ele não confia em Deus. Porque os que confiam no Senhor não precisam ver, mas só crer. Acreditar que Deus é o único e suficiente para cada um. E agora eu quero te falar um outro tópico sobre aliança sexual. Todo aquele que tem relação sexual fora do casamento, existe um pacto de sangue na relação sexual. E se você já realizou isso fora do casamento, você precisa renunciar, pedir perdão. Porque o sexo foi feito para o casamento. A Bíblia diz em 1 carta aos Coríntios 7:9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Se você não consegue ter uma vida de santidade, você tem que se casar. E o casamento, ele tem que ser suficiente para você. Suficiente para você. A Bíblia diz em Gênesis 2:24, mas portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando você tem uma relação sexual no casamento, você faz um pacto de sangue. Uma aliança entre você e seu cônjuge e Deus. Quando você faz algo de relação sexual fora do casamento, você faz um pacto entre o cônjuge e o diabo. Isso é muito sério. E eu vou te perguntar, qual aliança você tem? Se você tem tido as duas, você só tem uma, que é o de diabo. Agora, se você tem tido com Deus, somente com Deus, aí sim você vai morar com Ele. Quando se tem uma relação sexual fora do casamento, existe muito sofrimento emocional, existe talvez uma gravidez indesejada, famílias destroçadas, problemas de relacionamento com Deus. Por isso você, que talvez viveu isso ou está vivendo, você precisa renunciar isso. Você precisa pedir perdão. A Bíblia diz, aquele que pede perdão, confessa e pede perdão, alcança misericórdia. Existem pactos que talvez precisam ser cancelados na sua vida. E a Bíblia diz em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre é não ter nenhum vínculo com Satanás. Todo vínculo, todo laço faz você não caminhar na caminhada cristã. Você fica preso. Você não prossegue. Por isso tem tantas pessoas que são crentes há tanto tempo, mas não tem nem ministério nenhum, não fazem nada para Deus. Um dia está na igreja, outro dia não quer, outro dia quer ir passear porque prefere.
Por quê? Porque o coração não está naquelas coisas que são do Senhor. Muitas vezes o coração está bem longe, porque existe um vínculo que te puxa, que te arrasta. João 11, 43 e 44. Abra a tua palavra em João 11. Eu queria te perguntar, não precisa responder, você é salvo? E eu queria te fazer uma outra pergunta. Você é liberto? Eu só falei aqui de 2 tópicos. Existem muitas alianças que precisam ser quebradas. Talvez você mesmo, o Espírito Santo está te lembrando de algo que eu não falei. E vamos continuar em João 11, 43 e 44, que diz assim: tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, pediu para tirar a pedra. E ele só de falar, Lázaro, sai para fora. E ele voltou à vida. Só que Lázaro, ele saiu todo amarrado. Lázaro saiu pulando. Porque em 44 diz assim: o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés atados, com faixas e o rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Eu queria te perguntar, será que você não está só salvo, mas não está liberto? Eu queria te perguntar, será que às vezes você não está igual Lázaro? Jesus tirou você da morte, te ressuscitou ali em vida, só que às vezes você ainda anda pulando, amarrado. Às vezes você ainda está atado, igual Lázaro. E aí você não prossegue. Porque quem está atado, quem está amarrado, não consegue nem andar, tem que ficar pulando. E Deus nos chama para correr para o alvo, Jesus. Como que você vai correr se às vezes você ainda está tão enlaçado pelo diabo? E eu estou te dizendo isso porque eu sei que Deus tem libertação para o povo dele. Deus tem libertação para a igreja, tem libertação para a sua família. Deus tem libertação para você. A libertação é para o crente mesmo. Porque não tem como ter libertação se primeiro não tiver salvação. Não tem como. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação é para você, a libertação é para mim. Não tenha vergonha. Tenha vergonha se você tiver algum laço com o diabo. Se você permanecer assim, não tenha vergonha de ser liberto. Eu creio que o Senhor durante a semana vai te falar algumas coisas que você precisa renunciar. O diabo, ele não deixa nada despercebido, queridos. Talvez alguma coisa que você assinou, alguma coisa que você falou, você às vezes precisa quebrar isso, para que ele não tenha nenhuma legalidade sobre a sua vida. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sei que o Senhor tem todo o poder, Senhor, de libertar, salvar, restaurar, Senhor. Tem todo o poder, Senhor, de avivar, Senhor, a tua igreja. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa libertar cada família que está ouvindo agora, Deus. De todo ídolo, Senhor, de toda amante do coração, Pai, que tem colocado no lugar, no teu lugar, seja retirado em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser o único, Senhor, exclusivo, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai. Que ela seja liberta, Senhor. Que ela possa, no íntimo dela, Senhor, seja restaurado, Senhor. Que a mente e o coração, Deus, seja apaixonado pela tua palavra, Senhor. E que ela tenha coragem, Senhor, de renunciar todo o laço
de Satanás, todo o pacto que foi feito, Senhor, todo o testamento que foi assinado, talvez até mesmo inconscientemente, Senhor, que ela possa ter esta clareza hoje, Senhor, e renunciar, pedir perdão, Senhor, e alcançar a tua misericórdia, Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, e que o Senhor possa nos trazer a cura da alma, Senhor, a cura da alma, Senhor, e viver no teu Espírito Santo a cada dia, Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor, por o Senhor ter nos dado saúde, Senhor. Visita, Senhor, aquele que se encontra enfermo, Senhor, aquele que está doente, Deus, aquele que está com febre, Pai, aquele que está com dores, aqueles que não conseguem respirar, Senhor. Visita os leitos dos hospitais, Senhor. Em nome de Jesus, venha a tua vida, Senhor. Venha o teu reino para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, amados, você que está me ouvindo. A todos vocês, sejam abençoados. No nome de Jesus. Vocês que são da Igreja Batista Vinde Adoremos. Vocês que são nossos filhos espirituais, eu te abençoo como filhos amados, abençoados do Senhor, que nos colocou para direcionar este rebanho. Que Deus seja tremendo sobre a sua vida e sobre a sua família. Graça e paz. Até mais.